Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como comporta a gestão do estoque, o gráfico de serra, que a gente vê sempre na teoria, a gente vai ver como que ele sendo construído aqui na simulação e alguns artifícios para que essa máquina que a gente vai construir do nosso sistema, ela nunca fique parada, e ela sempre tenha matéria-prima para processar. Então a gente vai fazer a gestão do estoque nesses próximos vídeos. Vamos começar aqui com um novo modelo. O tempo em unidades pode deixar em segundos mesmo. O tempo a unidade de tempo em segundos, e a unidade de comprimento pode deixar em metros mesmo, tá certo? Vamos dar um OK aqui e vamos começar a construir o nosso sistema. Observe que a gente sempre começa com um source, né, que é a entrada de matéria-prima da nossa entidade. Dessa vez a gente não vai utilizar o source, a gente vai utilizar uma outra maneira de criar entidades, tá certo? O que eu quero que vocês criem então são filas. Podem colocar elas um pouquinho distante, porque a gente vai fazer esse transporte aqui através de uma empilhadeira, um processor, e depois a gente vai colocar aqui duas esteiras. Vamos primeiro setar essa fila, que eu vou chamar ela de almoxarifado, tá certo? É meu almoxarifado. Vou colocar o tamanho dele de 3,75 no X e 6,75 no Y. 6,75. E vou deixar ele aqui no X0, Y0. Tá certo? A minha fila 2, eu vou deixar ela com o mesmo tamanho, aliás, o meu estoque. Vou renomear ele aqui para estoque. Então, o meu estoque ele vai ter tamanho 3,75 no X e 6,75 no Y. Tá certo? Do mesmo tamanho do meu almoxarifado. E vou colocar ele na posição X igual a 25 e Y0. O meu processor, eu vou mudar aqui e vou dar o nome dele de processo, tá certo? Esse processo ele vai estar no X igual a 31 e no Y0. Tá certo? O que mais que a gente tem que fazer? Vamos colocar as nossas esteiras. A gente só usou uma esteira sem curvas, né, nos nossos modelos até agora. Vamos fazer uma com curva aqui. Então podem colocar em qualquer lugar aqui, depois a gente acerta. Ela já apareceu. Pus o fim da minha esteira aqui. Beleza? Vou começar a minha segunda esteira aqui embaixo. Certo? Beleza. Existe uma forma da gente juntar as duas esteiras, que tem aqui um Join Conveyor, tá vendo? Join Conveyor. Então você seleciona no Join Conveyor, seleciona a primeira com a segunda, e daí vocês veem aqui que a esteira foi juntada, tá certo? Antes da gente juntar, dá um Ctrl Z aqui, vamos setar ela, o tamanho da nossa esteira. Ela vai começar, vou pôr aqui no X, o começo dela é 33,5 e o meu Y no 0. O final da minha esteira ela é 39. Ela é 39 com o Y também 0. E aqui na minha esteirinha, a minha segunda esteira, ela vai começar no 39 em X e o Y ela vai ser 0. Tá vendo? Ela já juntou lá. O meu final ela vai ser 39 no X 39 e no Y menos 7. Tá certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, elas já juntaram. Elas estão juntas. Opa!
Estão juntas, né? Só para ter certeza, vamos vir aqui no Join Conveyor, segurar, ligar dessa para essa. Elas estavam juntas, então vamos ligar de novo. Join Conveyor daqui para cá. Opa. Elas já estavam juntas. Vamos dar um Ctrl Z aqui e deixar elas juntinhas ali. E no final a gente tem um sync. Vamos pôr um sync aqui. O meu sync, que é a minha saída, ele vai estar no 39 e no menos 7, menos 9, certo? E a gente precisa fazer isso daqui ser um transporte, tá certo? Levar do almoxarifado para o estoque através de um transporte. Então a gente vai colocar os nós, são duas empilhadeiras que fazem esse transporte. Então, vou colocar aqui os dois nós, mais um nó aqui, mais um nó aqui, certo? Então vamos ligar com o Azinho, segurem o A, para a gente fazer nossa reta aqui. Lembrando que ele vai e volta pela mesma rota, então ele é passante, a gente tem que deixar essas duas setinhas verdes. E vamos ligar aqui, ó, do almoxarifado para o estoque, do estoque para o processo, do processo para a esteira, da esteira para o sync, tá certo? E a gente tem que pôr dois transporter. Eu vou colocar aqui o primeiro transporter, puxei meu transporter, vou puxar o segundo para cá, tá certo? Lembrando que quem faz essa movimentação é qualquer uma das duas. A gente vai ter que ligar com o A, com o Szinho. Não, ainda não, já a gente faz. Quem faz a movimentação são os dois transporters, certo? Quando a gente faz isso, a gente tem que ter um dispatcher, porque o dispatcher ele joga essas atividades para as duas empilhadeiras, beleza? Para a gente ligar o dispatcher, a gente liga com o S, que é a porta central, então, do objeto que você quer, né? No caso do meu almoxarifado, para o dispatcher, e com o Azinho eu ligo do dispatcher para o transporter, tá certo? Eu também preciso ligar com o Azinho do almoxarifado para o nó, e do nó para o estoque, E também preciso ligar do nó para o transporter, com o Azinho também, do nó para o transporter, tá certo? Agora a gente vai começar a configurar. Primeiramente, o meu processor ele tem um tempo de processamento de 72 segundos. Então, vou pôr aqui 72 segundos, que é 1,2 minutos. Então, 72 segundos para processar as minhas caixas. E aí eu falei para vocês, se vocês forem para rodar isso daqui, não vai acontecer nada. Dá um reset run. Não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque não tem nenhum source falando de onde está chegando a caixa de vocês, certo? Como a gente vai fazer isso? Vamos dar um stop, reset. O que a gente vai falar com o meu estoque aqui? Vou clicar duas vezes dentro do meu estoque. Vou clicar aqui para abrir a caixinha do estoque. Bom, tá aqui, vamos usar isso. Às vezes ele abre, às vezes ele não abre. Abriu, agora abriu. Melhor trabalhar aqui. Nos triggers, o que a gente vai falar? Que toda vez que eu resetar meu modelo, ele vai fazer alguma coisa, tá certo? E essa coisa é criar as minhas caixas. Então no onReset, eu venho no maisinho e eu vou mandar uma mensagem. Então tem aqui o Send Message. O que é mandar essa mensagem?
é falar para ele, você precisa, quando eu resetar o modelo, você precisa fazer alguma coisa. E a gente tem alguns parâmetros aqui. O que é esses parâmetros? De quem que eu estou mandando a mensagem? Eu estou mandando a mensagem dele mesmo. Tá certo? Para quem que eu vou mandar essa mensagem? Para ele mesmo. Então eu vou vir aqui e colocar isso com conta-gotas, clicar em cima do estoque. Ou seja, eu estou mandando a mensagem dele para ele. Tem algum delay? Toda vez que eu resetar, tem algum delay? Não, não tem. Então eu vou deixar 0. A condição. Qual que é a condição? Se eu deixar true, é que toda vez que eu resetar, vai acontecer isso. O meu parâmetro 1, ele significa a quantidade de itens que eu quero, que eu vou criar. Já vocês vão ver onde que eu vou colocar esses parâmetros. A quantidade de itens. Então, a gente sabe que ele precisa de 300 caixinhas aqui de matéria-prima. Então, a gente vai pôr aqui 300. Tá certo? O parâmetro 2 é qual o tipo de entidade que ele vai criar. E ela tem um índice. Se vocês vierem aqui no Toolbox e vier aqui no Flow Item Bin, com maisinho, eu tenho uma caixa, um cilindro, uma esfera, um plano, um círculo, um pallet, dot, um homem, mulher, caminhão. Então, aquele índice corresponde a isso daqui do que vai ser criado. Índice 1 é box, índice 2 é cylinder, índice 3 é a esfera, índice 4 é o plano e por aí vai. Eu quero criar caixas mesmo, então o meu parâmetro aqui é 1. Tá certo? O parâmetro 3 é quando a gente não utiliza esse parâmetro aqui nesse comando, mas é quando você quiser adicionar algum parâmetro de programação. Tá certo? Então a gente não vai mexer com ele, a gente vai deixar só esse primeiro, que é a quantidade de itens e qual item corresponde ao Flow Item Bin. A gente vai fazer isso, vai mandar uma mensagem, tá certo? E o que acontece? Mesmo quando eu resetar, tem um maisinho aqui, tem um onMessage. Send message code. Não é aqui no reset, desculpa. É aqui, se você colocar no maisinho, tem o onMessage. Quando eu mandar essa mensagem, o que acontece? Eu vou criar itens. Ou seja, a mensagem que foi mandada é para me criar flow items. E aqui tem os parâmetros, que é a quantidade que eu vou criar, que é aquele parâmetro 1, e qual que é o flow item bin rank, que corresponde a esse flow item aqui que a gente quer a caixa. Por isso que a gente colocou 300 no parâmetro 1 e 1 no parâmetro 2. E qual que é o destino que eu vou fazer isso? Nele mesmo, tá certo? Então, se a gente der um reset, run, criou 300 caixinhas. Tá vendo? Quanto que eu tenho ali? De input, 300. O processamento aqui de 72 segundos por unidade. E agora, a partir do processamento, ele desliza pela esteira e vai embora. Só que a gente precisa repor esse estoque, tá certo? Então, quando que eu vou falar, qual que é o meu ponto de reposição? Quando que eu falo, almoxarifado, você precisa mandar para mim a quantidade você precisa mandar para mim as caixinhas. Qual que é essa quantidade? Se a gente vir aqui, dentro desse slide, vocês têm o gráfico de serra. O gráfico de serra aqui, ele tem o estoque disponível e o tempo, que o estoque disponível, à medida que ele vai consumindo, ele vai descendo. Aqui esse ângulo alfa corresponde à tangente da minha demanda, tá certo? E a bolinha corresponde ao pedido colocado, ou seja, a minha reposição.
L corresponde ao meu lead time. E TBO, que é entre essas duas bolinhas, é o tempo entre os pedidos. E o Q é a quantidade do lote encomendado. E pela forma eu tenho que a minha reposição nada mais nada menos é que a minha demanda vezes o meu lead time de entrega. Tá certo? Então, no nosso exemplo, já que a gente tem que a demanda, o ponto de reposição é a demanda vezes o lead time de entrega, a gente sabe que a máquina ela necessita de uma matéria-prima a cada 1,2 minutos. Ou seja, a gente precisa de 50 matérias-primas por hora. A gente precisa de 50 caixinhas ali por hora. E o exercício fala que o lead time de entrega ele é de 3 horas. Então, o que a gente precisa fazer? Substituindo aqui na forma que a gente sabe que a demanda horária é de 50 matéria-prima e a gente sabe que o lead time de entrega em hora é de 3 horas ou 180 minutos, a gente tem que 50 por hora vezes 3 horas é igual a 150 de matéria-prima. Ou seja, quando o meu estoque atingir o valor de 150, eu preciso pedir a minha reposição. Tá certo? Vamos voltar aqui no nosso modelo e a gente vai programar isso. Eu vou falar, o estoque vai mandar uma mensagem aqui para o meu almoxarifado e fala, me libera o meu lote de 300. Quando chegar aqui 150, manda o meu lote de 300, porque aí eu tenho tempo de consumir os 150 que falta e na hora que eu precisar já está reposto. Tá certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir dentro do estoque de novo. A gente já fez aqui no onReset e no onMessage. A gente vai falar no onExit. Quando sair, ele vai mandar uma mensagem. Então, ali no controle, Send Message. Ele vai mandar uma mensagem. Ele está mandando a mensagem dele para quem agora? Para o almoxarifado. Então, vou pegar aqui o conta-gotas e clicar. Já é o próprio current.inObject1. O que significa isso? Significa que é o que está ligado na porta 1, tá certo? Que é essa ligação aqui. Eu não tenho um delay, mas eu tenho uma condição. Vai ser essa condição, ou seja, essa mensagem ela só é mandada quando a gente viu pela fórmula que esse estoque atingir 150 unidades. Então, como que eu faço isso? Vamos pegar aqui o conta-gotas. Não, vamos escrever mesmo. Eu vou falar que o meu content, ou seja, o que tem dentro do meu estoque, a quantidade de itens que tem dentro do meu estoque, mas de qual estoque? Do current. Ou seja, o content é para falar a quantidade que tem e o current é para falar que é o próprio estoque. Quando ele atingir 150 unidades, que a gente viu lá pelo estoque de reposição, ele vai mandar a mensagem. E essa mensagem, o que é? Ela é o parâmetro 1, quantas unidades, que é a nossa reposição? 300. E o parâmetro 2, que é as caixinhas, a gente viu aqui que no flow item bin, o rank dele é 1. E o parâmetro 3 a gente não usa. Ou seja, quando atingir 150, ele manda a mensagem aqui para o almoxarifado. Tá certo? Agora, aqui no meu almoxarifado, eu preciso falar para ele, quando chegar a mensagem para mim, o que eu faço? OnMessage, o que eu vou fazer? Eu vou criar itens. Eu vou criar itens. Qual é a quantidade? É aquele parâmetro 1 que a gente definiu. Qual que é o meu rank? É o 1, né, que a gente definiu aqui também no estoque. E qual que é o destino? Aqui é o current. Por quê? Porque é no próprio almoxarifado que a gente vai criar. Beleza? Então, se vocês dão um reset run aqui, vamos dar uma acelerada. A gente tem aqui 300 unidades. Opa, já criou, já passou. Vamos lá, de novo.
245, 207, ó, 181, tá indo, tá descendo. Observe esse valor aqui, ó, que tá descendo, que é a quantidade que tem atual. Na hora que chegar no 150, ele vai mandar a mensagem, deixa eu dar um stop, ó, a gente tem 152. Vou até diminuir aqui, dar um run. Ó, 151, na hora que for o 150, ele mandou e criou os outros 300 aqui. Veio direto porque a gente não falou ainda que tem que usar um transporte no almoxarifado. A gente vai fazer isso agora, tá certo? Então vou dar o stop reset. Aqui no meu próprio, dentro do meu almoxarifado. Clicar aqui nele. Eu vou falar que o meu output, ele vai usar o transporte, tá certo? E é o que está ligado na porta 1, que no meu caso é o dispatcher. É o dispatcher mesmo. O que mais que a gente precisa fazer? Dentro do meu dispatcher, aqui no meu dispatcher, eu vou passar para quem? Para o primeiro disponível ou shortest distance, não é shortest queue, também não. É para o primeiro disponível mesmo. É aquele primeiro que estiver disponível, vai pegar e vai levar as minhas matérias-primas. Tá certo? O que a gente precisa fazer agora também dentro da nossa empilhadeira? A gente vai clicar aqui na nossa empilhadeira, dá dois cliques. Vamos aqui dentro do transporter. Lift speed pode deixar 1 metro por segundo mesmo. Por enquanto aqui a gente vai deixar que o tempo de descarregamento, o tempo de carregamento também é 0. E a velocidade máxima que a gente vai deixar dela é de 1 metro por segundo. Por que a gente vai deixar 1 metro por segundo? Porque a gente lembra que no Flexi a gente não consegue pôr tempo de deslocamento do transporter. Mas eu consigo falar que ele é 3 horas, né? 3 horas de deslocamento do almoxarifado até o estoque. E 3 horas, para me completar 3 horas a 1 metro por segundo, isso daqui corresponde a 10.800 metros. Então a gente vai setar dessa forma, tá certo? Antes de fazer isso, vamos fazer aqui no Transporter 2 também. Clicar nele. A gente tem que o lift speed é 1 metro por segundo, o load time com o load time é 0, tá certo? A máxima velocidade 1 metro por segundo. Lembrando que a gente vai colocar aqui nos nós 10.080 metros, porque, ou seja, ele faz em 180 minutos, tanto para ir quanto para voltar. Tá certo. E a capacidade a gente não mudou, né? Ela tá dentro aqui do transporter, a capacidade está 1, vamos pôr 300, porque ele pode carregar 300 caixas de uma vez. Aqui a gente não mudou também, vamos no transporter, colocar 300 para levar todas as caixas de uma vez. Tá certo? Dentro dos nós, aqui dentro dos nós, vamos clicar nele. Então a gente tem aqui Network Node. O que eu estou falando? Que do N1 para o N2, vou supor que a minha velocidade máxima que ele pode chegar é 10.000, isso não vai fazer diferença. Mas a minha distância atual é 19, mas a minha distância virtual, na verdade, ela é 10.800 metros. Tá certo? Cliquei no transporte, dentro do nó. Ou seja, do N1 para o N2, ela é 10.800 metros. Para fazer
demorar 3 horas para chegar até lá. A gente vai ter que fazer isso em todos os nós. No segundo nó aqui, eu vou deixar a velocidade máxima que ele chega pode ser essa, de 10.000, mas ele não vai chegar a 10.000 porque ele anda 1 metro por segundo. E a distância virtual 10.800 metros. Vou clicar no outro nó. Mesma coisa aqui. Vou deixar a distância atual é essa mesma, a distância virtual 10.800. E vou deixar a velocidade máxima de 10.000. E no último, nós também vamos fazer isso. Velocidade 10.000. E aqui a velocidade virtual, a distância virtual 10.800. Tá certo? Vamos ver como está comportando. Ó, resetamos, deu um run, criou as minhas 300 unidades. Vai começar a consumir. Deixa eu dar uma acelerada aqui para consumir. Ó, tá vendo que ele pegou aqui todas as caixas de uma vez, tá certo? Pegou mais uma aqui. Só a gente precisa consertar isso também. Dá um stop reset. Pessoal, para a gente resolver aquele problema que vocês viram que apenas uma empilhadeira pegou, né? Aliás, uma empilhadeira pegou apenas um bloquinho, uma caixinha, e as outras pegou os outros 299. A gente vai vir aqui no Dispatcher e dentro do Dispatcher ele estava como o primeiro disponível. A gente vai colocar para passar para esse shortest distance, aquele que está com a distância menor. Está mais próximo, dá uma xerifada e vou passar para ele. Então, se a gente der um reset run aqui agora, vamos dar uma acelerada aqui para chegar logo nos 150. Tá indo ali, 240, dá mais uma aceleradinha. Ó, 170, 162, tá chegando, 150. Chegou. Agora ele pegou todas as unidades e está levando. Ele vai demorar 10.800 segundos para chegar até lá, ou seja, 3 horas para repor o estoque. Enquanto isso, o meu processo ele continua processando, né, as minhas máquinas. E a gestão do estoque é que essa máquina não pode parar justamente por questão de falta de matéria-prima. Então, vamos dar uma acelerada aqui. Opa, dá uma acelerada aqui. Tá chegando. Ó, vocês veem que tem 30. Tem 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ele já repôs. Tá vendo? Vamos ver isso agora em formato de gráfico. E ele ficou aqui. Antes de a gente ver em formato de gráfico, tá vendo que a minha empilhadeira ficou aqui, né? Vamos falar para ela voltar lá para o meu almoxarifado. Então a gente vai vir aqui no Stop, Reset. Vou falar aqui para o meu transporter. Vou clicar aqui dentro dele. E nas triggers do meu transporte, o que eu vou fazer? Nas triggers do meu transporter, eu vou falar para ele que quando onload, quando eu descarregar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para um objeto, travel to an object, viajar para um objeto. Qual que é o meu objeto? É o almoxarifado. Model.find almoxarifado. Tá certo? Isso daqui é para falar que quando ele está descarregado. Test sequence length igual a 0. Deixa eu fazer a mesma coisa para o outro transporter. Então, aqui no meu trigger, quando ele descarregar on unload,
ele vai via travel to an object. Qual que é o objeto que ele vai voltar? Para o almoxarifado, tá certo? Vamos dar um reset run, ver se funcionou. Vou acelerar aqui. Opa! Não funcionou. Para a gente consertar isso, pessoal, na verdade a condição aqui está errada. Ao invés de a gente deixar esse current.task sequence, a gente vai colocar o get sequence current. Tá certo? Vamos fazer isso para os dois. Opa, vou colocar duas vezes aqui. Vou voltar aqui ó, no travel on object. Quando ele não abrir, tá pessoal? Não sei porque às vezes ele abre, porque às vezes não. Fica aqui embaixo. Então só vim mexer, só mexer aqui. Então a gente vai colocar get task sequence. Vamos dar um reset run. Está sendo consumido. Ele foi e voltou. Certo? Agora tá certinho. Então, vamos ver isso de forma gráfica. Vamos pegar aqui. Então, pessoal, nós vamos fazer uma dashboard para ver o gráfico de serra e o estado do nosso processo. Tanto que ele fica ocioso quanto ele fica processado. Vamos vir aqui nas nossas dashboards. Eu vou adicionar uma dashboard. E vou ver, a primeira coisa que eu quero ver é o estado do meu processo. Então, aqui eu tenho state. Se vocês clicarem aqui do lado, vocês podem escolher se aqui é um gráfico de barra ou um gráfico de pizza. Eu vou colocar um gráfico de pizza. Vou arrastar ele aqui para o lado e vou chamar ele estado do processo. Não coloquem hífen, tá? Senão vai dar algum erro. Se vocês quiserem, pode colocar underline, mas hífen não. Vou pegar aqui o conta-gotas, vou vir aqui no processo e aqui ele vai me dar se ele está ocioso, processando, bloqueado, esperando por um operador, esperando por transporte ou se ele está em setup. Tá certo? Dá um apply. Aqui vocês podem configurar se vocês querem mostrar legenda, mostrar porcentagem, qual paleta vocês querem, o tamanho do texto. Aqui a tabela, vocês podem mexer aqui nesses parâmetros, tá certo? Dá um apply OK. E aqui agora no meu content, ou seja, a quantidade de produtos que tem aqui dentro do meu estoque, eu vou vir nesse primeiro gráfico, vou clicar aqui nesses dois quadradinhos, tem o de barra, tem o de linha e tem uma tabela. Eu vou pegar o de linha e vou arrastar para cá. Qual objeto que eu quero ver? Eu quero ver o meu estoque. Então, vamos pôr aqui content, vou chamar de quantidade vezes tempo, versus time vezes tempo. Vou deixar em português. Apply, OK. Vou aumentar, vou dar um reset run aqui que vocês vão ver o gráfico começando a se formar. Tá muito... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vou aumentar esse daqui, para vocês verem a serra se formando. Então, deu um reset, run. Aqui o quanto o processo está sendo utilizado. E ó, à medida que as minhas caixinhas vão saindo do meu estoque, essa linha vai descendo. Então, ó, dá uma acelerada. Ela desce. Tem que parecer com aquele gráfico que a gente viu lá na teoria. Ó, tá chegando o meu estoque, né, minha matéria-prima. Na hora que ele bateu ali no zero, chegou no zero, subiu de novo. Então, aquele gráfico que vocês viam estático, né, em algumas outras matérias, a gente está vendo ele sendo construído aqui de forma dinâmica. Vamos dar uma acelerada aqui. Então o gráfico ele vai sendo construído. Vou dar um stop reset e a gente vai simular ele por 300 horas, tá certo? Isso corresponde, então eu vou vir aqui no stop time e isso corresponde a 1.080.000 segundos. 1.080.000 segundos, certo? Vou dar um reset run.
Vamos ver o que acontece depois de 300 horas. Dá uma acelerada aqui, tá, pessoal? O gráfico está sendo formado. Vocês podem observar, ele vai ficar bem curtinho, mas vocês viram que é o nosso famoso dente de serra. Tá acabando já. Deixa eu olhar aqui. Beleza, acabou. Se vocês observarem, o meu modelo, ele zerou sempre que zerou. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Toda vez que ele zerou, tá vendo? Que ele bate no zero, chega a reposição e sobe. E o meu, posso dizer que o meu processo, ele não parou, porque ele ficou cerca de 99,96% das vezes processando. E aqui tem uma fitinha azulzinha aqui, onde ele estava ocioso. Então praticamente não parou, que é o que a teoria fala. Tá certo? Então é isso. Nos próximos vídeos a gente faz algumas modificações para ver as análises. Obrigado.